Boa noite. Hoje o tema da nossa aula é reabilitação. Vamos iniciar conceituando reabilitação. Reabilitação tem previsão legal no artigo 93 do Código Penal e também na Lei de Execução Penal. Quais são as finalidades? As principais finalidades do Instituto Reabilitação é assegurar o sigilo do registro sobre o processo e sua condenação e ainda conferir novamente ao acusado direitos que lhe foram retirados como efeito secundário da condenação. Os efeitos da condenação, nós temos previsão também na parte geral do Código Penal. Mas aqui, de forma específica, nós precisamos trabalhar com os conceitos de reabilitação. Reabilitação para NUT é a declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos que lhe foram atingidos pela condenação. Nas palavras de Ney Teles, é o instituto por meio do qual o condenado tem assegurado o sigilo sobre os registros acerca do processo, de sua condenação, podendo ainda, por meio dele, readquirir o exercício de direitos que foram interditados pela sentença condenatória. E de acordo ainda com Mirabete, reabilitação penal seria a declaração judicial de que estão cumpridas ou extintas as penas impostas ao sentenciado que assegura o sigilo dos registros sobre o processo e atinge outros efeitos da condenação. Bem, o artigo 93 caput do Código Penal, trabalha esse assegurar ao condenado, a respeito dessa segurança do condenado, no sentido aí que ele fica reabilitado, com relação à folha dos antecedentes dele, que fica sem registros criminais, tanto com relação ao processo quanto da condenação. Só que nós temos o artigo 202 da Lei de Execução Penal, que fala justamente o seguinte, ó. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida atestados, certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Então, a pergunta que se faz é: por que a LEP diz que cumprida ou extinta a pena não vai constar na folha corrida, esses atestados, essas certidões, e então, na verdade, não seria necessário, fazer esse pedido, esse requerimento de reabilitação. Por quê? Porque ele já tem direito, de acordo com o artigo 202 da LEP. Só que, gente, o que acontece? O deferimento da reabilitação, o ok, esse pedido, quando ele realmente é deferido, faz com que a condenação anterior só possa constar de certidões por força de ordem judicial. É justamente o que está previsto no artigo 748 do Código de Processo Penal. Enquanto, gente, que o sigilo lá do 202 da LEP, da Lei de Execução Penal, assegura apenas a certidão sem registros quando solicitada pelo condenado, podendo, gente, contudo, haver menção aos antecedentes quando for solicitada por autoridade policial ou por órgão do Ministério Público ou ainda para fins de concursos públicos, tá? Uma vez que a parte final lá do 202 prevê a possibilidade da quebra do sigilo em outros casos expressos em lei. Então, assim, é importante, o Instituto da Reabilitação, justamente o quê? Porque essa pessoa que cumpriu essa pena, após o decurso de prazo de 2 anos, de acordo com o artigo 94 do Código Penal, ele quer o quê? Ele quer assegurado esse sigilo. Então, é possível? É. De acordo com o artigo 94 do Código Penal, essa reabilitação ela pode inclusive ser requerida depois de 2 anos, tá?
em que for extinta de qualquer modo a pena ou terminar a execução, computando-se período de prova da suspensão ou e do e o do livramento condicional, se não sobrevier a revogação. Porque a reabilitação, na verdade, significa o condenado chegar, né, a partir de uma petição, essa petição ela é feita por um advogado. Então, a partir dessa petição, desse pedido de reabilitação, o sujeito ele está dizendo para o juiz: olha, juiz, eu tenho bom comportamento, eu mudei, eu realmente eu preciso desse sigilo, eu quero seguir minha vida normal, enfim. Até mesmo porque, gente, aqui no 94, nós percebemos que existem alguns requisitos aqui, alguns pressupostos. Além do prazo de 2 anos, né? Depois de extinta de qualquer modo a pena ou do término da sua execução, esse agente ainda precisa ter tido como domicílio o país durante decorridos esses 2 anos, o mesmo prazo. E ele tem que ter dado, durante esse tempo, uma demonstração efetiva de um bom comportamento público, privado, e tudo isso ele precisa comprovar. Comprovar como? Ah, se ele participa de estudos na rede pública ou numa faculdade, ele tem que comprovar, trazer para o processo, trazer anexo a esse pedido, é, essa prova que ele ostenta bom comportamento público e privado. E ainda existem casos em que é necessário o ressarcimento do dano, tá? Ou ainda, se ele não ressarcir o dano, ele tem que demonstrar a absoluta impossibilidade dele ressarcir. Por exemplo, existem casos em que o ofendido, que é a vítima, ele não encontrou ela para devolver o dinheiro, para devolver o bem, enfim. Então, se ele não tem como devolver, ele precisa o quê? Comprovar que dentro do processo, porque ele está dizendo para o juiz o que eu estou reabilitado, tá? E se porventura for negada essa reabilitação, ela pode ser requerida a qualquer tempo, desde que tenha novas provas e com todos os documentos importantes e necessários, o quê? Que ostentem que esse agente, ele está habilitado, né, a ter essa reabilitação. O requerimento, como que ele deve ser feito? Nós temos a previsão do artigo 744 do Código de Processo Penal, e ele diz o seguinte, ele fala, olha, esse requerimento, né, que é feito pelo advogado, como eu disse para vocês, ele deve ser instruído com certidões que comprovam de não ter o requerente respondido, não estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas que ele tenha residido durante esse prazo de 2 anos, né? Tem que ter atestado de autoridade policial ou outro documento que comprove que ele tem bom comportamento. Aí tem que comprovar também atestado de bom comportamento por pessoas, tá? Cujo serviço ele tenha prestado. Então, a título de exemplo, ele trabalhou como pintor numa obra. Então, o engenheiro, ele é uma pessoa que pode o quê? Atestar que essa pessoa teve um bom comportamento, por exemplo, né? Enfim, quaisquer outros documentos que sirvam como prova que ele regenerou, que ele mudou, tá? E prova também de haver ressarcido o dano, como eu disse para vocês, né? Se houver possibilidade, e diante da impossibilidade, ele tem que comprovar, né? E dizer por que foi que ele não entregou, né? Esse bem. Competência. A competência para, para o pedido da reabilitação, nós poderemos pensar, é do juízo da condenação, aonde tramitou, aonde o processo, né? Onde teve início ali o processo, foi onde teve o conhecimento do processo, ou é do juízo das execuções? A resposta é bem tranquila, tá? Nós temos aí que pontuado que o juízo que possui competência, né, a competência e é do juízo da condenação do processo de conhecimento,
da primeira instância, né, ali do primeiro grau. Então, a competência é de quem? Do órgão jurisdicional. E essa reabilitação ela só pode ser concedida pelo próprio juiz da condenação, pelo qual tramitou o processo de conhecimento, e não necessariamente pelo juiz das execuções, tá? Uma vez que a reabilitação, qual é o momento que ela é solicitada? Após o cumprimento, após a execução da pena, né? E diante da negação, né? Vamos supor que esse pedido for negado, então é possível, se é possível se interpor um recurso. O recurso, o nome dele é apelação, tem previsão no artigo 593, inciso 2 do Código de Processo Penal. E eu ainda, para a gente finalizar, eu gostaria de fazer duas importantes observações. A primeira é que há possibilidade de revogação da reabilitação. Primeira observação é essa, tá? Há possibilidade de revogação da reabilitação, de acordo com o artigo 95 do Código Penal. Ela pode ser revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público, se esse reabilitado ele for condenado como reincidente por uma sentença, mas tem que ser uma sentença que já tenha trânsito em julgado, tá? Exceto, tem uma exceção, se houver o quê? Imposição de multa, tá? Diga-se que a reabilitação ela não exclui a possibilidade do réu ser considerado reincidente se ele vir a cometer novo delito, já que os efeitos da condenação anterior eles subsistem, eles persistem por 5 anos após o cumprimento da pena ou a extinção, tá? E a última observação que eu gostaria de fazer com vocês é a respeito da morte do condenado, né? A morte do reabilitado, na verdade. Se esse reabilitado, né, se ele vem a óbito, esse pedido que ele iniciou, ele não é conhecido por falta de quê? Por falta justamente de interesse, tá? Então, bons estudos, né? Trabalhamos aqui o tema reabilitação. Espero que vocês tenham entendido tanto os requisitos quanto as consequências, né? Requisitos, para a gente relembrar, é o decurso de 2 anos após a extinção ou cumprimento da pena, residência no país durante os 2 anos, bom comportamento público e privado durante os 2 anos, reparação do bem, salvo impossibilidade de fazer, e as consequências da reabilitação. Por que ela é tão importante? Em função do sigilo dos registros e a recuperação de certos direitos que foram atingidos pela condenação. Bons estudos, até a nossa próxima.